Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, respondendo perguntas dos inscritos. Gil Vasconcelos perguntou o seguinte: queria tanto ter o merecimento de ter uma carta psicografada da minha avó materna, sinto muita saudade dela. Bem, Gil, com relação a isso, a primeira coisa que você deve procurar fazer é estudar a doutrina espírita. Caso já estude, você sabe a importância de participar das casas, dos trabalhos na casa. E a segunda coisa mais importante é falar diretamente com sua avó materna. Porque não adianta pedir a carta para um trabalhador, ou para um amigo que está encarnado, ou para o médium. Não adianta fazer isso. Você deve pedir diretamente para ela, tá? Então você, em oração, busque sua avó materna, que você tem maior ligação com ela, avise os dias que você vai estar participando de sessões psicográficas, ou o dia que você vai falar, agendou com o mentor espiritual da casa, e aí talvez ela esteja presente naquele momento e ela fale com o mentor espiritual e passe o recado através dele, tá? Porque também tem a questão de sintonia com o médium. Se o médium não tiver sintonia com ela, ela não vai conseguir se comunicar. E o mentor espiritual da casa geralmente já está em sintonia com o médium, já tem o hábito de entrar na mesma faixa de frequência do médium, tá? Essa é a melhor forma, orar para sua avó materna, pedindo para ela, se for possível, mandar notícias, se ela está bem, alguma coisa que você quer perguntar especificamente para ela, tá? E não precisa falar em voz alta, pode falar mentalmente, mas se falar em voz alta pode ajudar também caso ela não domine a habilidade de ouvir os pensamentos, tá? Vamos para a próxima pergunta. A Rosa Sena pergunta: onde fica o centro espírita? Essa é uma das perguntas mais recorrentes, tanto aqui quanto na nossa página no Facebook. Porque é o seguinte, nós não colocamos a casa espírita em cada vídeo ou em cada psicografia, porque muitas vezes, na verdade a maioria das vezes, o médium leva 1 ano para voltar naquele mesmo centro espírita, às vezes até mais. Porque os médiuns que nós postamos aqui são os médiuns mais sérios do Brasil e eles viajam muito a convite para outras regiões, às vezes até para outros países, como Carlos Bacelli, Orlando Noronha, Maíra Rocha, Divaldo Franco e tantos outros médiuns que postamos aqui. Então esses médiuns, raramente eles repetem a casa. Então não adiantaria nada eu dizer que aquela casa espírita é tal, fica em tal cidade, tal lugar, você chega lá e o médium não se encontra. Você viajou 1 dia, 2 dias, 3 dias, foi tentar se encontrar com o médium e não se encontrou. Então quando pergunta onde fica essa casa espírita naquele vídeo, eu geralmente não respondo, porque são muitas pessoas perguntando e se eu responder, corre o risco de alguém ir até a casa espírita, chegar lá e não encontrar o médium que está procurando. Então o ideal seria você entrar para pesquisar, como eu coloco sempre na descrição do vídeo ou no título do vídeo o nome do médium, pesquisar sobre o médium, tentar entrar em contato diretamente com ele para que você tenha acesso às próximas sessões mediúnicas, tá ok? Vamos aqui para o próximo vídeo, ou próxima pergunta. Essa é uma pergunta feita não com tanta frequência, mas os evangélicos geralmente fazem esse tipo de pergunta. Somente Deus é capaz de tudo. O diabo se disfarça e se aproveita da fraqueza dos outros. É uma pergunta e uma acusação ao mesmo tempo, né? A Olímpia Alves pergunta e acusa assim: brincando com os sentimentos das pessoas, essas psicografias nada mais são do que demônios transfigurados,
que conheciam a vida das pessoas que morreram sem Jesus. Eles, esses espíritos imundos, inventam coisas que sabem que os parentes vão se comover e acreditar. Coisas sem profundidade nenhuma, muita encenação. Bem, ela escreveu praticamente uns 30 parágrafos, tá? Eu recortei só o início. Bem, eu queria falar para as duas que funciona da seguinte forma, pessoal. Na época de Jesus, o aramaico ele tinha menos de 2.000 palavras. Hoje em dia, no vocabulário atual do português, nós temos mais ou menos 100.000 palavras, tá? Jesus Cristo, ele chamou em um determinado momento Pedro de diabo ou Satanás, dependendo da sua tradução da Bíblia. Diabo ou Satanás. E Judas, que o traiu, chamou-o de amigo. Por que ele fez isso? Jesus olhava para o propósito e não para o meio. Outra questão é que a palavra diabo ou Satanás significa ignorante. Aquele que tem a ignorância sobre um determinado ponto de vista, sobre um determinado assunto, ou aquele que causa mal a um outro irmão. Então a palavra diabo ou Satanás pode significar aquela pessoa que desconhece a fundo determinada situação. Entenderam? Então Jesus não estava condenando Pedro ou condenando um espírito que por eventualidade estaria possuindo Pedro. Não. Ele estava apenas dizendo que você não tem conhecimento para me indicar a melhor a tomada de decisão. Então era mais ou menos isso que Jesus queria falar. Basta estudar um pouco de aramaico, tá? Para saber desses detalhes. Outra coisa interessante é que exército, senhor dos exércitos, na verdade a tradução de exército em aramaico seria senhor das estrelas, senhor do universo, onde é muito frequente a gente vê o senhor dos exércitos vai destruir todos os meus inimigos. Não é assim que funciona, pessoal. Exército em aramaico significa senhor das estrelas, senhor do universo. É o Pai Celestial. Por isso que Jesus Cristo falava e orava assim o Pai Nosso. Avum Shivá Shemaya, iniciava assim. Não era Pai Nosso que estais no céu, era ó Pai Celestial. Tá? Então, Senhor do Exército, essa tradução está errada. O correto seria Senhor das Estrelas, Senhor do Universo, Senhor do Celestial. Tá? Bem, a outra coisa que vocês deveriam armazenar é que tem uma passagem que refere em Mateus 16. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes. Olha só aqui, ó, não compreendes. Quem não compreende é aquele que é ignorante sobre determinadas coisas, aquele que não estudou determinadas coisas e por não estudar acaba cometendo erros, tá? E Jesus não cometeria o erro e nem acusaria Pedro de ser o verdadeiro demônio e nem de ser o verdadeiro diabo. Por quê? Porque tudo que existe, que foi criado, seja no mundo espiritual ou no mundo físico, seja na dimensão física, seja na dimensão espiritual, foi criado por Deus. Os espíritos foram criados por Deus, o fluido universal foi criado por Deus, e Deus não criaria nada mal. Deus não criaria o diabo para fazer o mal e permanecer no mal eternamente. Nunca faria isso. Então isso aí é outra falta de lógica, você acreditar que Deus criaria um ser simplesmente para fazer maldade para o mundo. Não existe isso. Então o mal é a ignorância do bem, tá? Então seria essa a resposta que eu daria para os nossos irmãos que insistem nessa questão de demônios, porque demônios não existem. O que existem são pessoas que querem causar mal ou que causam mal por ignorância, porque geralmente quem causa mal não causa mal
por sabedoria, causa mal por ignorância. Porque se você sabe que falar mentiras vai te prejudicar, se você sabe que prejudicar o irmão é o mesmo que se prejudicar, você não vai fazer isso porque você sabe que você adquiriu o conhecimento de que ao mesmo tempo que você prejudica o irmão, você está se prejudicando. Ao mesmo tempo que você julga, você será julgado, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Nos próximos vídeos vou procurar responder outras perguntas que forem interessantes do canal, feito por inscritos ou por curiosos, e espero que tenham gostado. E não esqueça de se inscrever, tá, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!